boa tarde a todos. Senhor Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, professor catedrático Ricardo Ramos Pinto, Senhor Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, Vice-Almirante Coelho Cândido, Senhor Almirante Magno da Escola de Guerra Naval, senhoras e senhores embaixadores e representantes diplomáticos, senhoras e senhores diretores de departamento, senhoras e senhores professores, caras e caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. Para a CPLP é motivo de grande satisfação poder participar no encerramento deste encontro, desta conferência, promovida pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, entidade reconhecida com o Estatuto de Observador Consultivo da CPLP em julho de 2014. Senhoras e senhores professores, começo esta breve intervenção com uma citação que certamente todos conhecerão. Da minha língua vê-se o mar. As palavras de Virgílio Ferreira ecoam aquilo que mais une a comunidade dos países de língua portuguesa. A língua, substrato basilar da natureza da nossa organização e, naturalmente, o mar, o oceano. Com efeito, todos os Estados-membros da CPLP, para além da partilha da língua portuguesa, possuem uma identidade comum, baseada numa tradição marítima cultivada ao longo de muitas gerações, que nas vastas áreas oceânicas, sob as respectivas jurisdições, identifica uma assinalável capacidade estratégica ainda não explorada. O oceano esteve sempre presente e continuará a ser um dos elementos unificadores da CPLP. Talvez por isso mesmo, os ministros da CPLP, com tutela dos assuntos do mar, reconheceram que o oceano constitui uma fonte de recursos fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a economia destes países e que a gestão adequada dos seus recursos contribui para a estabilidade das nações e para o fortalecimento das relações entre os países que constituem a comunidade. Considerando esses ativos, os Estados-membros da CPLP aprovaram em 2010, em Lisboa, a estratégia da CPLP para os oceanos, que identifica e estabelece princípios e prioridades para a cooperação e concertação política e diplomática neste domínio. O caráter pioneiro colocado na redação desta estratégia leva a que o seu enquadramento e principais linhas de orientação se mantenham amplamente pertinentes. É sobre este enorme potencial de caráter natural, cultural, científico, económico, político e também de projeção internacional da nossa comunidade que nos interessa concentrar esforços de cooperação. Falamos de uma extensa área que, no seu conjunto, prefaz mais de 7,5 milhões de quilómetros quadrados, na qual se devem concentrar esforços para, por exemplo, reduzir drasticamente o uso dos plásticos, exponenciar o investimento em novas tecnologias que possibilitem combater a pesca ilegal e melhorar a segurança marítima e definir princípios de sustentabilidade que orientem as decisões sobre investimentos na economia azul. Creio que para se perceber a importância deste tema para a nossa comunidade, será bastante identificar a extensão das áreas sobre as quais os nossos Estados-membros ganharão direitos soberanos, assim que o dossiê sobre o alargamento das plataformas continentais for decidido nas Nações Unidas. Nestes casos, o resultado será um aumento significativo das zonas económicas exclusivas, que na maior parte dos casos representará a necessidade de assegurar o controle sobre áreas muito maiores do que as do território em terra. Portanto, logo que este processo se conclua, a área marítima sob jurisdição dos Estados-membros da CPLP poderá,
duplicar ou até mesmo triplicar. Senhor Presidente, senhoras e senhores professores, o oceano é, como todos sabemos, fundamental à vida humana. No oceano estão recursos imprescindíveis para o desenvolvimento da humanidade, recursos alimentares, energéticos, biológicos e minerais. Mas o oceano está também no centro dos desafios globais que a humanidade enfrenta. Desafios como as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a segurança alimentar, o lixo marinho e, claro, a sustentabilidade. A importância do mar e dos recursos marinhos foi destacada a nível internacional pela incorporação na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ODS 14, que reflete que é necessário conservar e utilizar de forma sustentável os recursos dos oceanos, mares e outros recursos marinhos. Para a CPLP, os oceanos, os mares e os recursos marinhos são fundamentais para o processo de desenvolvimento sustentável e componentes essenciais para o fomento da inovação, crescimento e desenvolvimento dos nossos Estados-membros. E por isso, na CPLP, devemos empenhar-nos em compatibilizar a enorme riqueza que o oceano nos empresta com as necessidades de uma população que cresce em número e que naturalmente aspira à melhoria do seu desenvolvimento e da sua qualidade de vida. Por outro lado, para além do investimento na chamada economia azul, o mar é também um instrumento de políticas públicas que deve permitir aproveitar de forma sustentável a múltipla inserção dos países da CPLP em várias latitudes e, como tal, potenciar importantes mais-valias para a afirmação desta comunidade dentro e fora do espaço de língua portuguesa. O tema do oceano foi, aliás, eleito como uma das prioridades na definição da visão estratégica da CPLP de médio prazo. Portanto, para a CPLP, o oceano representa um elemento fundamental a considerar na definição de processos de diálogo com os parceiros de desenvolvimento interessados nessa concertação. Quero, assim, enaltecer o facto de, em março deste ano, 40 anos depois da aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e ao fim de 10 anos de negociações, ter sido possível voltar a rubricar um acordo histórico para proteger o oceano com o chamado Tratado de Alto Mar, que procura colocar sob proteção 30% dos mares até 2030, com o propósito de salvaguardar e recuperar a natureza e biodiversidade marinha. Termino a minha intervenção convicto que a conferência que agora finda terá atribuído para o importante propósito de potenciar a reflexão, o debate e a partilha de visões e experiências sobre um tema que a todos impacta. Renovo os nossos agradecimentos, meus particularmente, pelo convite que me foi dirigido, e deixo um apelo e desafio também a todos os que participaram e particularmente aos alunos desta instituição, que julgo que alguns se encontram aqui, que aqui se encontram, aliás, para que se envolvam de forma comprometida na defesa e promoção do uso sustentável do oceano. Muito obrigado a todos pela atenção.